Graça e paz, irmãos. Eu quero, eu ia falar, será que eu dou bom dia ou não, mas eu quero desejar aos irmãos um bom dia na graça e na paz do Senhor. Porque hoje é um dia que o Senhor fez, né? Nosso irmão, pastor Kiko sempre fala, né? Hoje é o dia que o Senhor fez, então alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Amém. Nós vamos, então, meditar mais um pouco na palavra de Deus com relação à leitura do dia. Mas antes de nós entrarmos, nós vamos orar, pedir para que o Senhor ministre a vontade dEle, ministre aquilo que Ele quer falar aos nossos corações no dia de hoje. Senhor, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez para ouvir a Tua voz, Pai. Nós precisamos tanto, Senhor Deus, ouvir a Tua voz. Nós precisamos tanto ter essa Tua direção, Pai. Nós sabemos que encontramos isso na Tua palavra. Então, por isso, Senhor, ministra aos nossos corações. Dá-nos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz. Nós queremos, Pai amado, realmente não só ouvir, mas também praticar, Pai. Que o Senhor nos ensine nessa manhã a Tua vontade e a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, com relação à leitura de hoje, nós temos dois textos, em Salmo e em Jeremias. Nós vamos ler então o texto de Salmo 89. Nossa meditação hoje vai ser no Salmo 89. Mas antes da gente começar a leitura, nós vamos falar um pouco sobre o contexto para a gente poder entender o que está dizendo nesse Salmo, né? Ontem eu estava fazendo a leitura deste Salmo e eu confesso que eu li e falei, nossa, tem tanta coisa acontecendo, por que será que isso tudo está acontecendo aqui dentro desse Salmo? É isso que nós vamos ver. Então eu fui orando, buscando no Senhor, e ali eu vi o que estava acontecendo mais ou menos, né? A gente vai pesquisando tudo. Aqui no Salmo ele já começa direto ali, né, sobre o versículo 1 e tal, então não tem muita explicação. Mas há um contexto que é muito importante a gente saber, para a gente entender e realmente aplicar também em nossas vidas. Aqui esse salmo, ele foi composto provavelmente ao final da época dos reis, quando o poderio da Babilônia havia se tornado uma grave ameaça a Judá, onde estava ali o povo de Deus, os descendentes do rei Davi, onde havia a descendência do rei Davi reinando naquele lugar. Então estava numa situação muito complicada. Também diz assim que é possível que se refira a um dos reis, que vai nos versículos citados aqui, que se refira ao rei Joaquim, derrotado por Nabucodonosor. Então, estava acontecendo uma situação muito difícil ali com relação tanto aos descendentes do rei Davi, quanto ao povo, porque o povo também sofre ali, o povo de Deus. O povo também estava sofrendo. Então, o que Deus colocou muito no meu coração, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, são as atitudes para momentos difíceis. Como eu falei, era um momento muito difícil que o povo estava passando aqui. Então, o tema da nossa devocional de hoje são atitudes para momentos difíceis. O que a gente pode aprender com este salmo a viver em momentos difíceis? Você tem passado por momentos difíceis? Nós temos vivido no nosso Brasil um momento muito difícil. Temos visto nas nações momentos difíceis. E muitas vezes nós também estamos vivendo, passando, às vezes na sua casa, no seu trabalho. Você está passando talvez por algum momento difícil. E nós vamos aprender com este salmo quais atitudes a gente pode tomar com relação a esses momentos difíceis que às vezes nós enfrentamos. E olha, eu gostaria de fazer até uma pergunta aqui. Quem aqui não está passando ou não passou por um momento difícil? Ninguém levantou a mão aqui, não sei você na sua casa. Mas realmente estamos passando, né? A gente pode olhar toda a situação interna, externa, a momentos difíceis. E nós vamos então, aqui na leitura desse salmo, ver quais são as atitudes que a gente pode tomar. Então nós vamos ler, que primeiro nós vamos começar, eu vou ler na leitura, na linguagem de hoje, a versão, e nós vamos ler aqui os primeiros versículos, então, do 1 ao 19. Diz assim, Salmo 89. Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor
e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Continuando ali, versículo 2. Sei que o teu amor dura para sempre, e que a tua fidelidade é tão firme como o céu. Tu disseste, eu escolhi o meu servo Davi, fiz uma aliança com ele e lhe prometi isto. Um dos seus descendentes sempre reinará, e eu farei com que eles sempre sejam reis depois de você. Ó Senhor, os céus cantam as maravilhas que fazes, e reunidos os anjos cantam a tua fidelidade. Não há no céu ninguém como tu, ó Senhor. Entre os seres celestiais não há nenhum igual a ti. Tu és respeitado na assembleia deles. És temido por todos os que estão ao teu redor. Versículo 8. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Em todas as coisas, tu és fiel, ó Senhor. Tu dominas o mar poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste com a tua grande força, derrotaste os teus inimigos. Versículo 11. O céu é teu, a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo que nele existe. Tu fizeste o norte e o sul, os montes Tabor e Hermon. Te louvam com alegria. Como és poderoso, como é grande a tua força. A honestidade e a justiça são as bases do teu reinado. Tu és fiel e amoroso em tudo o que fazes. Vamos dar uma pausa aqui, depois a gente continua. Uma das atitudes que a gente vê aqui, que nós podemos fazer em momentos difíceis, é reconhecer a grandeza e a fidelidade de Deus. Em momentos difíceis, Deus não deixou de ser grande, Deus não deixou de ser fiel. Então a gente vai vendo nesses versículos que eles falaram sobre a fidelidade de Deus. Nesses versículos foi dito sobre o amor de Deus, sobre o quanto Deus é tremendo e poderoso. Também aqui nesses versículos falaram que Ele é criador, Ele criou o céu, a terra, tudo, e Ele domina sobre tudo. E Ele também é essa proteção para o seu povo. Então nós vemos aqui nesses primeiros versículos a grandeza do Senhor. Então esse salmista ele está aqui reconhecendo a grandeza de Deus em um momento muito difícil. Mas a gente vai ver durante essa leitura que ele está reconhecendo sim a grandeza de Deus, mas ainda ali vai ter o clamor do coração sincero dele, ele colocando diante de Deus. Então, mesmo a momentos difíceis, a primeira coisa que nós precisamos é reconhecer a fidelidade, a grandeza de Deus, continuar olhando para o Senhor. Continuar vendo a grandeza dele, a fidelidade dele, porque ele é fiel. E nós vamos continuar aqui na leitura. Então, em primeiro lugar, em momentos difíceis, nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus. E agora, o segundo ponto que nós vamos colocar também em prática nas nossas vidas para momentos difíceis é relembrar as promessas de Deus. Nós vamos ler aqui dos versículos 19, a partir do versículo 19. Não, vamos ler 17, desculpa. Vamos ler o versículo 17. Tu, ó Deus, és o nosso poder glorioso. Por tua bondade nos fazes vencer, pois escolheste o nosso protetor. Foste tu, Senhor, o santo Deus de Israel, que nos deste o nosso rei. Há muito tempo, numa visão, tu disseste aos teus servos fiéis: eu ajudei um soldado famoso, dei autoridade a um homem que escolhi do meio do povo. Escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo-o com azeite sagrado. A minha força estará sempre com ele, o meu poder o tornará forte. Os seus inimigos nunca o vencerão, os maus não o derrotarão. Eu acabarei com os seus inimigos e matarei todos os que o odeiam. Sempre serei fiel a Davi e o amarei, e por causa do meu poder, ele sempre vencerá. Vamos dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente continua a leitura. Então nós vemos aqui que o salmista está relembrando as promessas de Deus, as promessas que Deus fez a Davi
e a sua descendência. Por que ele está relembrando? Primeiro, ele estava vivendo um momento muito difícil e ele queria colocar diante do Senhor uma situação que ele estava vivendo. Então ele relembrou ali, ele reconheceu que Deus era grande e começou a falar: Deus, o Senhor falou isso ao teu servo Davi, a sua descendência. E então nós vamos ver a situação que está ocorrendo ali. E ele vai colocando tudo diante do Senhor. O Senhor falou isso ao teu servo Davi, a situação está assim, e agora, Senhor? E ele continua aqui na leitura. Fala assim, versículo 27. Eu lhe darei os direitos de filho mais velho. Tudo ele falando ainda a respeito da descendência de Davi. Farei com que ele seja o maior de todos os reis do mundo. Eu sempre o amarei e a minha aliança com ele ficará firme. Depois dele, os seus descendentes sempre serão reis e reinarão enquanto o existir. Então, quais são as promessas que a gente encontra aqui que esse salmista está colocando diante de Deus como esse hino aqui? Primeiro, ele está dizendo que Deus prometeu à sua descendência que Deus sempre será fiel. E também ele está dizendo que Deus iria destruir os inimigos. E também está dizendo no versículo 28 e o versículo 33, nós vamos ver aqui o 28. Ele diz assim: eu sempre o amarei e a minha aliança com ele ficará firme. Então Deus está também prometendo aqui que sempre irá amar ali a Davi, as descendências de Davi. Versículo 33 agora. Diz ali: porém não deixarei de amar a Davi, mas cumprirei a promessa que lhe fiz. Mas antes tem um versículo muito importante para a gente poder continuar entendendo aqui o que está acontecendo. Versículo 30 diz assim: mas se os seus descendentes desobedecerem a minha lei, se não viverem de acordo com os meus ensinamentos, se desprezarem as minhas ordens e não guardarem os meus mandamentos, versículo 32, então eu os castigarei pelos seus pecados e os farei sofrer por causa dos seus erros. Então esse momento que eles estavam vivendo aqui, difícil também, complicado, era o quê? Consequência de atitudes erradas, porque o povo tinha se afastado de Deus. O povo estava também sofrendo, nesse momento por consequência. Mas Deus daqui está falando assim que Ele nunca deixará de amar e que a aliança dele continuará firme, continuaria e é contínua até hoje essa aliança. A gente vai ver daqui a pouquinho. Deus, Ele continuará amando. Então nós vemos aqui quais são as promessas. Ele sempre será fiel, Deus sempre será fiel. Deus destruiria os inimigos, Ele não deixará de nos amar e não quebrará a aliança. Ele cumprirá todas as promessas, porque esse é o nosso Deus. Você já ouviu do Senhor promessas para a sua vida? Você já viu? Se você não ouviu, olha, vou te encorajar. Leia a palavra do Senhor. Tem muitas promessas do Senhor para as nossas vidas. E todas elas são nossas, através de Cristo Jesus. Então tem muitas promessas ali. E agora outras promessas que Deus colocou no seu coração e que você não viu isso acontecendo ainda. Aqui nós vamos entender que esse salmista ele estava falando tudo isso porque tinha promessas que ele não estava vendo se cumprir. Ele estava colocando aqui tudo isso diante de Deus, aquilo que Deus falou ao rei Davi, aos seus descendentes, mas a gente vai ver agora o ponto número 4, que quer dizer pedir socorro a Deus. Nós vamos ver que eles estão pedindo socorro a Deus. Então, o que fazer em momentos difíceis? Primeiro, reconhecer a grandeza e fidelidade de Deus. Agora o ponto número 2, relembrar as promessas de Deus. E o 3, o que podemos fazer em momentos difíceis? Pedir socorro a Deus. Só Ele tem poder de nos socorrer. Só Ele tem poder de mudar e transformar a história e a situação. Então nós vamos ver a partir do versículo 38, eles ali clamando, o salmista colocando com muita sinceridade diante do Senhor, e eu digo até com um pouco de ousadia, que ele foi colocando tudo que estava no coração dele ali diante do Senhor. Versículo 38 diz assim: mas agora, ó Deus, Tu estás irados com o rei que escolheste.
seja, ele estava colocando tudo diante do Senhor. Deus, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor tem feito maravilhas. Deus, o Senhor prometeu através do seu servo Davi que haveria sempre um rei, haveria, né, a descendência de Davi, que o Senhor iria esmagar todos os inimigos. Mas agora, Deus, nós precisamos de socorro, porque isso não está acontecendo. Ele não estava vendo aquilo acontecer. Por quê? Porque o rei estava sendo levado agora para o exílio lá na Babilônia. O povo estava sofrendo, a situação não estava acontecendo. Então aqui é o pedido de socorro a Deus. Fala, Deus, o Senhor está irado, o Senhor nos abandonaste e o rejeitaste. Versículo 39. Quebraste a aliança que fizeste com o teu servo e jogaste a sua coroa no chão. Derrubaste as muralhas da sua cidade e arrasaste as suas fortalezas. Olha a situação que estava aqui, a situação difícil que eles estavam se encontrando nesse momento. Deste vitória aos seus inimigos. Então, ali o rei Nabucodonosor, na Babilônia, ele foi, então, naquele momento vitorioso sobre aquele rei que havia sido da descendência de Davi. E continua ali. Tu tornaste, versículo 43, tu tornastes inúteis as armas do rei e deixaste que ele fosse derrotado na batalha. Então, ele está ali com sinceridade de coração, colocando toda a situação difícil que eles estão vivendo. Ele não está vendo a promessa de Deus que foi feita a Davi se cumprir, porque o rei tinha sido derrotado. O rei foi destronado e eles estão ali clamando, pedindo socorro. Até aqui na linguagem de hoje, o título desses começos aqui está falando a derrota do rei. Era uma situação muito complicada para eles naquele momento. E eles clamam e eles pedem socorro ao Senhor. Então, momentos difíceis, o que nós podemos aprender nessa situação? Pedir socorro a Deus. Ele é que pode interferir nos momentos difíceis, ele é que pode mudar a história, e ele que pode cumprir a promessa. E nós vamos continuar aqui, ele falando sobre a derrota, dizendo todas as situações complicadas que eles estão vivendo. E ali agora o versículo 46 diz assim: até quando te esconderás, ó Senhor Deus? Será para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Versículo 47. Lembra como é curta a minha vida. Lembra que todas as pessoas que criastes vão morrer um dia. Ou seja, ele está colocando ali, Senhor, a minha vida é curta e eu não estou vendo a promessa do Senhor se cumprir, as coisas acontecerem. Aquilo que o Senhor prometeu não está acontecendo e minha vida é curta. Eu não vou viver para sempre, eu quero ver as coisas acontecendo. E ele vai colocando tudo aqui com muita sinceridade e ousadia diante do Senhor. Versículo 48 diz assim: quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Ó Senhor, onde estão as antigas provas do teu amor? Ele está se sentindo nesse momento tão difícil, abandonados, rejeitados, derrotados, mas eles estão clamando, pedindo o socorro do Senhor. Ó Senhor, onde estão as antigas provas do teu amor? Onde estão os juramentos que fizeste a Davi? Quantas vezes a gente já não coloca, diante do Senhor? Deus, o Senhor fez uma promessa, eu não estou vendo acontecer. Deus, o Senhor falou e isso não está se cumprindo em minha vida. Deus, eu não vou viver para sempre, eu quero ver isso acontecer. E ele colocando tudo isso diante do Senhor. Não é errado a gente abrir o coração e colocar diante do Senhor. Mas não podemos esquecer que há um Deus que socorre. Que há um Deus que vai à frente, que vai nos ajudando, que vai nos segurando nos momentos difíceis, segura a nossa mão e caminha conosco. Nós precisamos abrir nosso coração e clamar o socorro ao Senhor. Não são aos amigos, não são muitas vezes as lideranças que a gente vai em primeiro lugar, mas em primeiro lugar ao Senhor. Mas Deus coloca pessoas assim ao nosso redor para nos ajudar. Mas nós temos que clamar ao Senhor. Ele é poderoso. E diante de tudo isso, eles estava reconhecendo aqui nesse momento, reconhecer a grandeza e a fidelidade de Deus. Ele sabia que Deus era fiel. Ele relembrou as promessas que o próprio Deus falou. Então ele usou as próprias palavras, aqui a gente for perceber, ele usou as próprias palavras do Senhor, quando o Senhor falou ali a Davi, a sua descendência, ele usou as próprias palavras do Senhor para o Senhor. E ele foi colocando tudo. Aqui a gente pode aprender uma lição preciosa também de
orarmos a palavra do Senhor, colocar diante de Deus a palavra do Senhor para que seja viva em nossas vidas. Então ele colocou tudo isso diante do Senhor, ele pediu socorro ao Senhor, mas também tem algo aqui, em poucos versículos, que mostra aquilo que nós precisamos fazer também em momentos difíceis, em situações difíceis. Nós vamos ver a próxima coisa que nós precisamos fazer agora. 4. Louvar a Deus. O versículo 1 começa então dizendo lá: Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor. Também no versículo 15 e 16 diz assim: Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Versículo 16: Por causa de ti, eles se alegram o dia todo e te louvam porque és bondoso. E aí, para finalizar, então eles começaram esse salmo, o início do salmo foi louvor ao Senhor, cantarei louvores ao Senhor, e agora o último versículo deste salmo diz assim, aqui na versão da linguagem de hoje: Louvemos o Senhor Deus para sempre. Amém e amém. Senhor, está difícil, a situação está complicada, eu sei que o Senhor é grande, eu não estou vendo as coisas acontecer, mas eu louvo ao teu nome. Nós louvamos ao Senhor. E para a gente concluir, primeira coisa que eu quero colocar é que, como eu já falei aqui no meio, Deus sempre cumpre sua promessa. E essa promessa aqui, se eu não me engano, no título da revista atualizada, Almeida Revista Atualizada, diz assim que é um salmo messiânico. Então está falando de uma promessa ali. Então está falando promessa o tempo todo. E essa promessa, ela realmente aconteceu. Aqui nesse momento, eles não entendiam e não viram essa promessa que está se referindo aqui neste salmo. Mas essa promessa aconteceu. E essa promessa é Jesus, descendente de Davi, que veio ao socorro do seu povo para nos salvar, para nos libertar da opressão, do império das trevas, para nos perdoar, para nos amar e com fidelidade nos amar, não nos abandonar, como diz aqui. E nós vemos isso em Colossenses, capítulo 1, do versículo 16 ao 18, diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Jesus é essa promessa. Jesus, então, ele fez real essa promessa. Ele foi prometido lá e aconteceu. Isso mostra a fidelidade do Senhor. Por isso que aqui a gente pode terminar louvando ao Senhor, porque aconteceu. As promessas do Senhor irão se cumprir na sua e na minha vida, porque através de Jesus nós temos a garantia disso. Jesus é a própria promessa do Pai e que nós temos a oportunidade de vivê-la, de caminhar, de aprender e de buscar mais e mais dele. Então, naquele momento, o salmista, a situação é que eles não viram essa promessa ser cumprida, mas nós vemos essa promessa. Essa promessa se cumpriu, porque Deus é fiel. Então, o que fazer em momentos difíceis? Reconhecer a grandeza e a fidelidade de Deus. Nunca deixe de olhar e saber que Deus é grande. Está difícil, mas saiba, Deus está no controle, Deus é fiel. E também relembrar as promessas de Deus. Pedir socorro a Deus e louvar a Deus. Nesse salmo, só para a gente poder concluir, nesse salmo fala sobre a fidelidade de Deus 7 vezes. Vai falando sobre a fidelidade do Senhor. E Ele foi fiel, Ele cumpriu sua promessa. E Ele é fiel para com a minha vida e para com a sua vida também. Esse é o nosso Deus, nosso poderoso Deus. Amém. Gostaria que você agora, nesse momento, fechasse seus olhos. E colocasse diante do Senhor: Deus, como
Como eu tenho sido para com o Senhor em momentos difíceis? Fala, Senhor, eu quero relembrar das tuas promessas, eu quero olhar para o Senhor é tão grande em meio a situações difíceis. Eu quero sempre te louvar, Pai. Eu quero sempre recorrer ao Senhor, porque o Senhor é o único que pode fazer todas as coisas. Como têm sido as nossas atitudes em momentos difíceis? Nesses salmos nós aprendemos uma lição preciosa do Senhor. Olhar para Ele e saber que em Jesus, Ele já cumpriu todas as coisas. Que em Jesus nós podemos viver com uma atitude de vitória em momentos difíceis. Senhor, nós aprendemos mais uma vez com a Tua palavra, Pai, e Te louvamos por isso, Senhor. Há momentos difíceis na nossa sociedade, na nossa vida, na nossa família. Mas, Pai, nós temos o privilégio de hoje olhar para o Senhor, Pai. Temos o privilégio de olhar para Ti, de olhar para a Tua palavra, de viver a Tua palavra, de pedir socorro ao Senhor. Que privilégio nós temos de ter esse livre acesso a Ti, Senhor. Pai, que privilégio nós temos também de louvar ao Senhor, mesmo em momentos tão difíceis, Papai, nós podemos louvar a Ti. Porque na Tua palavra diz que nós somos o povo mais feliz de toda a terra, mesmo em situações difíceis. Pai, nós Te louvamos por isso. Eu oro, Senhor Deus, para que cada um aqui possa viver, ó Pai, em vitória esses momentos difíceis com o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu oro para que cada irmão que está assistindo, que irá assistir essa ministração, Pai, possa caminhar em vitória com o Senhor. Em nome de Jesus, recorrendo sempre ao Senhor, olhando sempre para o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Paz.